sobre renovando-os dia após dia. Como que nós vamos ser renovados no dia a dia? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Porque nós precisamos ser renovados no Senhor todos os dias. Todo dia Deus tem um maná. Todo dia Deus tem algo especial para mim e para você. Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso na palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. 2 Coríntios 4, 16. 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastá-lo. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Só nesse versículo. Amém? Vamos abaixar nossa cabeça? Deus amado, nós colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra, Pai, que nós acabamos de ler. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco, possa ministrar o nosso coração. Pai, que o Senhor tenha livre acesso no nosso meio. Pai amado, que não possa ser aquilo que nós queremos ouvir, mas que seja direto do trono para cada um de nós. Pai, o Senhor tem livre acesso neste lugar. O Senhor possa falar conosco, possa ministrar o nosso coração. E nós colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, esse momento, Pai, da Tua palavra. Fale conosco, Pai. Nós repreendemos toda retaliação, nós repreendemos tudo aquilo que se levanta, toda palavra ao contrário, toda dor de cabeça, todo mal-estar, todo cansaço agora, vai embora em nome do Senhor Jesus, Pai. E que o Senhor tenha o livre acesso de falar e ministrar ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, é algo muito bom, é algo tão maravilhoso que Deus tem para mim e para você, que nós precisamos ser renovados dia após dia. E como que nós vamos ser renovados no Senhor? Né? E eu acho tão lindo que Paulo ele fala, né? Por isso não desanima. Não desânimo, não tenha desânimo. Continua buscando ao Senhor. Não por exterior, mas pelo interior. É algo que Deus vai trabalhar em nós. Algo que Deus vai ministrar ao nosso coração. Então nós vivemos em tempo de grande desgaste. Esse é o tempo que nós temos vivido, passado, né? Desgaste de muitas coisas acontecendo, um desgaste emocional, um desgaste físico, um desgaste também espiritual. Então nós estamos tendo esse desgaste dia após dia. Isso nós temos enfrentado algo na nossa vida. Mas muitos enfrentam também o cansaço do corpo, a ansiedade da alma e também as preocupações que roubam a paz. É isso que nós temos passado por dia a dia, e por causa disso que nós temos que ser renovados no Senhor. É isso que Deus tem. Quem de nós não enfrentamos cansaço? Né? Ninguém se cansa. Glória a Deus, aleluia, né? É lógico que nós cansamos, né? Cansamos o nosso corpo. Nós também somos muito ansiosos, né? Ansioso demais. E também nós se preocupamos demais com as coisas. E isso, quando nós se preocupa, muitas vezes tem roubado a nossa paz. Muitas coisas têm roubado a paz que vem do Senhor. Mas por quê? Porque nós ficamos preocupados. Então, tire essa preocupação para que não roube a sua paz. Porque tem algo que rouba a nossa paz. Tira nós do foco de nós viver algo extraordinário. E às vezes, até no caminho com Deus, também acontece isso. Sentimentos que também pesam na jornada. Acontece isso. Isso vai o quê? Roubar, vai minar.
algumas coisas vão acontecer para que você se sente como pesado, algo pesado. Quando você começa a buscar o Senhor, quando você começa a viver aquilo que Deus tem, isso acontece no caminho, na nossa caminhada do dia a dia. Vem esses sentimentos, né, de um peso, de uma jornada sobre cada um de nós. E eu acho tão maravilhoso que o apóstolo Paulo, ele conhecia bem essa realidade. Ele conhecia isso. E ele sabia. Ele estava o quê? O que Paulo enfrentou? Paulo enfrentou o quê? Perseguição. Paulo foi preso. Paulo naufragou. Paulo sentiu fome. E Paulo também foi rejeição. Teve a sua rejeição. E foi um grande homem de Deus na palavra. Vários livros na Bíblia ele escreveu. Então foi algo poderoso. Né? Um homem que era perseguido, depois se torna perseguido. Então você vê que ele passou por momentos difíceis. Falar que ele não passou, foi até enfermo, né? Tem enfermidade ele se enfrentou. Mas então é algo que muitas vezes acontece. Então ele para nós é um grande exemplo da palavra. Mesmo assim, ele escreve como confiar. Por isso que ele fala, não desanimamos. Continuamos animados. Não desanimamos. Não deixa que qualquer coisa tira você da presença de Deus. Não desanima. Porque quantas coisas na nossa vida faz nós desanimar? Quantas coisas na nossa vida faz nós desistir daquilo que Deus deseja para mim e para você? Então, como alguém, em meio de tanta dificuldade, pode afirmar isso? O cara enfrentou, foi preso, o cara teve fome, o cara teve rejeição. Então, tantas as coisas que ele enfrentou, foi perseguido, e como que ele me fala isso, né? Continua ainda animado. Não desanime. Continua focando. Qual foi a resposta dele? Está bem embaixo do versículo. Ele fala assim: interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Esse é o segredo. O grande segredo de ele falar não desanime. Esse é o grande segredo. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. É ele que nos renova. Não é só um dia, é todos os dias. Dia após dia Deus tem algo novo. Dia após dia Deus quer nos renovar. Trazer uma esperança. Crer. Ter a certeza que Ele vai fazer. Então hoje nós vamos refletir sobre essas verdades poderosas. Para continuar, né? Para continuar firme. Para continuar confiando. Para continuar sendo renovado. E mesmo quando parece que está tudo ao contrário. Deus fala para nós. Nós temos que aprender a continuar firme no propósito daquilo que Deus tem e confiar naquilo que Deus vai fazer. É isso que é a certeza. Então, o primeiro ponto que nós podemos pensar e refletir: o desgaste interior é real, mas não define o final. Realmente, o desgaste interior vai acontecer. O exterior, né? Vai acontecer. Mas ele não vai definir o nosso final.
É isso que nós temos que entender. E você olhando, bem no comecinho do versículo que nós acabamos de ler, ele fala, embora exteriormente estejamos a desgastá-lo. Nós vamos desgastar. E Paulo, ele está sendo sincero. Vai ter desgaste mesmo. Vai passar por luta, vai passar por um momento difícil. Vai. Porque ele passou, quem é ele para falar que não vai passar? Nós não somos diferentes de Paulo. Nós somos a mesma coisa que Paulo. Enfrentamos perseguições, enfrentamos rejeições, enfrentamos várias outras coisas. Nós não somos diferentes. E ele é muito sincero conosco. E fala a verdade para nós. Então, o corpo, ele sofre. A vida cansa. E os dias mal vêm. Isso vai acontecer. Mas ele não é romântico. Ele não romantiza a fé. Ele não finge que está tudo bem. Ele mostra a realidade que ele está vivendo, o que ele está passando. Ele não se esconde. Ele não mostra algo que está tudo maravilhoso. Não, eu passo por luta também. Eu enfrento batalhas. Mas eu preciso ser renovado todos os dias. Porque todo dia você tem um leão para matar. Todo dia você tem algo. Todo dia vai ter algo para acontecer sobre a sua vida. E você tem que enfrentar a realidade. Então, a realidade do sofrimento é aceitar, mas não como o fim da sua história. A realidade, você vai sofrer. Você vai passar pela realidade. Você vai viver, você vai sofrer. Vai passar por momentos difíceis? Vai. Mas isso não vai definir a sua história. Um exemplo bíblico, Jó. Ele perdeu tudo. Sofreu com o seu corpo e a alma. Ele sofreu, ele passou por momentos difíceis. Mas Jó declarou algo poderoso. Jó 19, 25, ele fala assim, pois eu sei que o meu defensor vive, e no fim ele virá me defender aqui na terra. Olha que coisa linda. Perdeu tudo, né? Perdeu sua família, perdeu os filhos, perdeu animais, ficou enfermo, passou por todos os momentos difíceis. E ainda tem engraçado que a mulher dele fala assim, amaldiçoe seu Deus, o morto. E Jó não fez. Ele continuou adorando aquilo que ele tinha fazer todas as coisas. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós podemos compreender. Lutas vêm, as batalhas vêm, mas lá na frente há grande vitória. As coisas nós vamos enfrentar, nós vamos passar, mas lá na frente há uma grande vitória que está na obra. Porque Ele está no controle. Por causa disso que nós temos que renovar dia após dia. Todos os dias. Então, é algo muito forte. Nós podemos também ver outro exemplo na Bíblia. Jesus, ao Getsêmani, naquele momento
tão difícil, de morte, de cruz. E ele fala: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele ia passar por um momento difícil. Ele tinha que enfrentar, pelo meu pecado, pelo seu, pela minha maldade, pela sua crueldade, ele tinha que passar por essa situação para que nós podemos ter vida com alguém. Porque se Jesus não passasse pelaquela morte, pelaquela cruz, todos nós já estávamos condenados. Mas Jesus tem é o aborto. E o aborto molda e transforma. E nos liberta. E nos cura. Mas Jesus, ele permaneceu firme até o fim. E talvez você esteja desgastado por uma enfermidade, ou por uma luta familiar, ou por uma depressão no trabalho, ou uma pressão no trabalho, ou mesmo por um cansaço interior que nem consegue explicar. Muitas vezes está acontecendo isso. Um desgaste que algo está acontecendo dentro de nós. As pressões do trabalho, né? O cansaço interior, um cansaço que você não consegue explicar da onde vem tanta essa canseira, esse cansaço que acontece. E Deus, ele vê esse desgaste. Mas ele também quer te lembrar. Isso não é tudo que está acontecendo. Isso não é tudo o que está acontecendo. Então, nós precisamos continuar buscando e vivendo aquilo que ele quer. As lutas vêm, os momentos vêm, o desgaste vem, mas ele está presente. E é isso que nós temos que parar para refletir. E o segundo ponto que nós podemos analisar, renovação interior. É obra constante de Deus. É a obra que mais Deus trabalha. Muitas vezes Deus não quer trabalhar o nosso exterior. Ele quer trabalhar o nosso interior. É aqui dentro. É algo que ele quer renovar, é aqui dentro. É aqui dentro que ele quer curar. É aqui dentro que ele quer sarar. É aqui dentro que ele quer libertar. É aqui dentro que ele quer fazer algo novo. E nós podemos ver isso no versículo que nós acabamos de ler, que fala que o interior sendo renovado dia após dia. Essa é a chave de Deus. É a chave de tudo. Interiormente estando sendo renovado dia após dia. Essa é a chave. Pega essa chave e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus moldar. Deixa Deus fazer. Porque é aqui dentro que ele quer trabalhar. Então, mesmo quando por fora estamos fragilizados, Deus trabalha por dentro. Muitas vezes está desgastado aqui fora. O corpo não entra. O corpo sofre. Mas Deus trabalha aqui dentro. É aqui dentro que Deus quer trabalhar. É aqui dentro que Deus quer moldar e transformar a nossa vida. Então essa renovação não é baseada em sentimento ou circunstâncias favoráveis. Ela vem do Espírito Santo.
ela renova a nossa fé, o nosso ânimo e a nossa esperança, mesmo nos dias escuros. Mesmo no momento escuro, no momento que nós não conseguimos enxergar saída, Deus te dá a saída. Mesmo que você olha não tem direção, Deus te dá a fé, a certeza e o ânimo e a esperança para você viver o melhor. E isso que vai fazer você não abater. Como está a sua renovação acontece? Como? Como que essa renovação acontece na nossa vida? Como? Na palavra do Senhor, a palavra de Deus, ele fala que o alimento é a nossa vida. Romanos 10, 17 fala sobre isso. Romanos 10, 17 fala assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Então nós precisamos, para nós ser renovados, nós precisamos o quê? Ouvir a palavra. Não é só apenas você ali orar, ler a palavra. Mas você precisa ouvir. Muitas vezes, quando você for ler a Bíblia, leia em voz alta, porque você precisa ouvir. Tem algo aqui muito especial que Deus criou, o nosso ouvido. E quando nós ouvimos, ele vai lá dentro. Ele penetra lá dentro. E Deus fala dentro. Então, nós precisamos ouvir a palavra, encher da palavra dele. E quanto mais nós ouvir da palavra de Deus, mais nós vamos estar, a fé aumenta, nós vamos ter ânimo e nós vamos ter a esperança e a certeza. Porque Deus nos renova. Deus nos fortalece. E outro também é pela oração que nos liga à fonte da vida. Filipenses 4, 6 e 7 fala sobre isso. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, por meio das orações e das súplicas, com ação de graça, apresenta os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. É algo poderoso. Oração liga você com o Pai. É a intimidade. É o relacionamento. Vida na vida. Isso vai fazer toda a sua diferença. Entrega para Ele. Coloca na mão dele. É isso que muitas vezes não acontece na nossa vida, sabe por quê? Porque nós não entregamos. Nós não colocamos nas mãos dele. Não adianta só entregar, mas tem que confiar. Confia, entrega e Ele fará. Há relacionamentos com Ele que Ele vai falar com você. Ele vai trabalhar algo em você. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos entender. E também nós precisamos ter a comunhão com os irmãos, que nos fortalece também mutuamente. Hebreus 10, 24, 25 fala sobre isso. Importam-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e a boas obras. E não deixamos de nos reunir,
como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar o dia. Até que aproxima o dia. Então, nós precisamos estar unidos. Nós precisamos um dos outros. E isso que faz a comunhão. Por causa disso que muitas pessoas falam assim: não, eu não preciso ir na igreja, porque Deus fala comigo aqui mesmo. Realmente, Deus fala com você na sua casa. Deus fala com você aonde você for. Mas nós precisamos reunir um com os outros. E um outro vai te dar coragem. Um outro vai jogar e falar te encorajar. E um outro vai falar: irmão, creia, toma posse. Ajude na oração. Aí um ajuda, o outro vem. E o outro dá a mão, o outro estende, o outro vem junto. Porque quando um membro sofre, todo mundo sofre. Quando um membro alegra, todos se alegram. É isso que é o corpo. É isso que é a união. E é isso que Deus deseja. Que nós podemos ser o quê? Unidos. Um só propósito. Uma só visão. E é isso que Deus deseja. Mas nós somos o quê? Cada um pensa de uma forma. Cada um age de um jeito. E aí aonde vem os atritos. E acontece. Mas aí nós se ajusta e volta e trilha junto e caminha junto. Mas a indiferença, isso Deus faz e molda a nossa vida. E nós precisamos estar unidos um com os outros e ajudar um e o outro. Então, pelo agir do Espírito Santo, que habita em nós e nunca se cansa, né? É algo que Deus deseja para nós, né? Então, o Espírito Santo, quando ele habita em nós, nunca nós vamos sentir o cansaço aqui dentro. Porque o Deus renova. Ele traz um renovo. E é maravilhoso se você vê lá em Isaías 40, 29, 30 e 31, ele fala sobre isso. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. É algo poderoso. Até os jovens se cansam, ficam exaustos e os moços certamente tropeçarão. Mas aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, voarão voa altos como uma águia, corre e não fica exaltado, anda e não se cansa. É algo poderoso. É a palavra do Senhor. Então, quem confia no Senhor renovará as suas forças. É nele. É tudo nele. Então nós podemos pensar sobre algo aí interior e exterior. Nós podemos imaginar algo. Você já viu um jardim seco com uma flor e depois vem a chuva? Você já viu? Já viu assim, um lugar tão seco e tem lá uma flor, tem um pé e está seco o pé. Mas aí quando vem a chuva, você vê que algo acontece, algo poderoso. Então, por fora, tudo parece sem vida. Mas basta a água tocar no solo e a vida aparecer. Algo maravilhoso acontece. E isso é uma ação do Espírito em nós. É assim que acontece. Você vê uma flor lá no deserto seca, seca, seca. Mas quando a água desce, bate no solo. Aonde é o solo? É o coração.
quando ele bate no solo, começa a ter vida. E aparece a vida e começa a florescer. Aonde você olhava, não tinha vida. Você olhava, está morto. Acabou. E ainda o Espírito Santo vem e faz e renova. E é assim com a nossa vida. É assim que Deus faz. Faz nós viver algo novo. Algo poderoso. Mesmo que hoje você não veja mudança na circunstância, Deus está operando dentro de você. Quando você olha, você fala, não tem saída, as circunstâncias não mudam, parece que as coisas não fluem, parece que não vai dar certo. Mas você imagina que nada está acontecendo, mas Deus está operando dentro de você. E Deus faz as coisas tão simples que nós nem imaginamos. E é assim que Ele faz. Ali Ele te fortalece para que você comece a fazer. Para que você possa viver. Então, não espere o exterior melhorar para confiar. Não espere. Confia que a renovação interior já começou. É isso que você tem que fazer. Deus muda de dentro para fora. Não é de fora para dentro. É o contrário. Deus muda de dentro para fora. E aqui dentro ele vai mudando e lá fora vai ficar lindo. É assim que Deus faz. Deus começa a trabalhar, moldar e transformar. Mas nós temos que confiar e crer. E o terceiro, por isso que não desanime. Fala bem no comecinho. Por isso não desanimamos. Continua forte. Porque Paulo está dizendo isso. Eu posso até sofrer por fora, mas há algo maior acontecendo por dentro. E é isso que me faz continuar. O que me faz continuar é porque o Senhor está aqui dentro. Porque se eu olhar para o exterior, não tem como nós seguir Jesus. É porque aqui dentro que faz nós continuar a viver algo maior. É aqui dentro que o Senhor aquece o nosso coração. É aqui dentro que Ele faz algo novo acontecer. Então, o que te faz não desanimar? O que faz você não desanimar? Primeiro, não é a ausência de problema. Não é a força própria. É a presença contínua de Deus que te renova. É a presença de Deus que te renova. É algo contínuo. Quanto mais nós estamos na presença dele, mais ele vai nos renovar. E é aí que ele vai te trazer a paz, a alegria, a esperança. É nele. É para ele. É tudo nele. Então, no Salmo 35 fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque amanhã o Senhor tem um renovo. Porque amanhã o Deus tem algo maravilhoso. É isso que nós temos que crer. Na hora que nós levantar, nós crer que Deus tem algo poderoso para nós amanhã. Parece que tudo não deu certo hoje. Mas amanhã é um novo dia. Amanhã, tome posse do maná.
Viva aquilo que Deus tem. E 1 João fala, o maior é o que está em nós do que está no mundo. O maior é que está dentro de nós, não o que está no mundo. É isso que é a certeza de viver aquilo que ele tem. Então, o desânimo bate a porta, mas não precisa entrar. O desânimo vai bater na sua porta, mas não precisa que ela entre dentro da sua vida. Não deixa que o desânimo entre. Não deixa aquilo que rouba a tua paz. Não deixa. Não tira o foco. É isso que você tem que fazer. Não deixar que ela entra e rouba a sua paz, a sua esperança, o teu foco. Porque quantas coisas na nossa vida ele tenta roubar para tirar nós do foco. Para que nós podemos desanimar. Porque quando nós estamos desanimados, nós não fazemos nada. Parece que nada vem, nada acontece. Mas quando nós estamos animados, pode vir tempestade, pode vir coisa, pode vir tudo. Mas nós estamos firmes. Porque nós sabemos aquele que está em nós é maior que o mundo. É a certeza, é a clareza. Então, quando você lembrar que Deus está agindo dentro de você, que Ele não desistiu, que Ele ainda tem promessa sobre a sua vida, você pode dizer com fé: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Nada vai tirar eu da presença. Nada vai tirar daquilo que Ele quer. E nada vai tirar daquilo que Ele tem para mim. É assim que nós temos que viver. As lutas vêm, as batalhas vão vir, as tempestades vão vir. Mas nada vai tirar do foco do propósito que Deus tem para cumprir. Se Deus falou que vai cumprir, Ele vai cumprir. As lutas vêm, as batalhas vêm. Sabe para quê? Para mim desistir. Para mim sair do foco. Para mim sair do caminho. E perder aquilo que Deus falou que Ele ia fazer. Então, quantas promessas Deus falou que ia fazer? E nós desviamos. E nós saímos do trilho. E nós perdemos o foco. E nós podemos ver Paulo. Paulo perseguiu. Paulo continuou. Porque ele sabia o que Deus tinha na vida dele. Passou por tudo. Foi preso. Foi perseguido. Fez tudo contra ele. Mas ele não perdeu o foco. Ele continuou até o fim. Até conseguir. E ele não desanimou. Porque ele sabia em quem ele sabia quem estava nele. E é isso, é a certeza, é a clareza daquilo que Deus tem. Então, sim, nós vamos ser desgastados, é real. Mas a renovação também é. Ele vem dia após dia. Desgastado nós vamos estar. Cansado nós podemos estar. Mas Ele vai nos renovar dia após dia. Então Deus, Ele não trabalha só em grandes eventos. Ele está presente no cotidiano, nas pequenas vitórias, na força de levantar mais um dia. É algo que Deus tem. Nós tivemos um curso dos homens e sempre tinha uma frase que falava: porcaria. Por que você levantou? Era tão bom que você estivesse dormindo, porque quando você acorda, você atrapalha. Continua dormindo. Continua não fazendo nada.
É isso que o diabo quer. Que nós não acordemos, que nós não levantamos. Esse era o dilema todo o encontro, né? Porcaria, por que você levantou? Porque o diabo queria o quê? Que você continuasse dormindo. Porque um homem e uma mulher, quando se levanta com o propósito de Deus, o diabo estremece. Ele não aguenta. Ele não suporta. Mas quando nós estivermos dormindo, ele continua fazendo a festa. E é assim na realidade. E ele quer que sempre nós estamos levantando, acordando. Porque quando nós levanta e acorda, algo novo acontece. Algo extraordinário acontece. Porque nós temos que decidir, nós temos que enfrentar, nós temos que ir lá e fazer. E isso vai fazer a diferença. Então, não viva só pelo que o que você olha, o que você vê. Viva pela fé. Não viva só porque você tem que olhar. Não, eu só creio se eu ver. Não. Viva pela fé. É algo que você não vê. É a certeza daquilo que Deus está fazendo, está operando. Porque Tomé era assim, né? Só creio vendo. Se eu não ver Jesus, é mentira de vocês. Então Jesus teve que aparecer para ele ver. Né? Porque não acredita. Então, não seja assim. Crê. Mesmo naquilo que você não vê. Não escute só o que o mundo grita. Ouça a voz do Espírito Santo em seu interior. Ouça a voz do Espírito Santo dentro do seu interior. É aqui dentro. Ouça a voz. Não aceite o desânimo como o dono do seu futuro. Confia naquilo que está te renovando. Aquilo que te dá esperança. Creia. Toma posse. Se hoje você se sente fraco, cansado, desgastado, há esperança. Deus não te abandonou. Ele está te renovando. Ele deixa Ele te fortalecer neste momento. É Ele que faz. É Ele que opera. E esse momento é você com Deus. Então nesse momento abaixa sua cabeça. Coloca diante do Senhor. O que você tem vivido? O que você está enfrentando? Qual é as lutas? Qual é as batalhas que você tem enfrentado? O que tem te feito você? O que te tem roubado, minado a sua fé, a sua esperança? Coloca diante dele. Porque Deus quer mudar você, não o seu exterior. Ele quer mudar o seu interior. Porque o seu interior é tão limpo. O seu interior é algo que Deus quer moldar, transformar. Ele quer tirar aquele ódio, aquele ressentimento, aquela mágoa que está aí dentro de você. E essa mágoa, esse ressentimento, esse ódio é algo que te machuca. É algo que muitas vezes você não consegue experimentar algo novo. Porque isso te atrapalha, isso traz ira, traz revolta.
traz ressentimento. E Deus quer limpar aqui dentro. Fala: Senhor, examina o meu coração. Se há algo de errado, tira de mim, Pai. Se há algo que tem me atrapalhado e me impedido de viver algo novo, algo poderoso, Senhor, trabalhe, molde em mim. Porque muitas vezes eu não consigo ir, isso tem me desanimado, tem me entristecido, isso não me deixa eu ir além, e eu não tenho experimentado algo que o Senhor tem para mim, porque isso tem me alojado e atrapalhado de eu viver algo novo. Senhor, olhe nós, olhe o nosso coração, Pai. Olhe para dentro de nós, molda nós, transforma nós, papai. Senhor, desvazia do meu eu, muda a nossa vida, Senhor. Senhor, mesmo quando tudo parece desmoronando por fora, Tu está trabalhando dentro de nós. Renova a nossa força, restaura a nossa esperança. Nos ajuda, Senhor, a confiar que cada dia uma oportunidade é de recomeçar em Ti. Que o desânimo, Senhor, não tenha lugar, mas que a Tua palavra nos impulsiona a continuar. Senhor, que nós podemos viver, que nós podemos desfrutar, que nós podemos, Senhor, viver tudo aquilo e aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Nos cura, nos liberta, nos transforma, papai. De dentro para fora, papai. Muda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu alimento. Obrigado, Senhor, pelo Teu pão. Obrigado, Senhor, porque o Teu pão nos sustenta, nos fortalece. Nós repreendemos toda a retaliação. Nós repreendemos toda a seta. Nós repreendemos, Senhor, toda dor de cabeça, todo mal-estar. Nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre o nosso povo, Senhor Deus, e nós cremos no Teu poder, na Tua graça, que o Senhor ministra em nós, trabalha em nós, molda nós a cada dia, e que nós podemos desfrutar do Teu amor, e que nós podemos ver, Senhor, coisas que nós nunca sentimos, nós podemos sentir. Coisas que nós nunca vimos, nós podemos ver, papai. Muitas vezes nós não conseguimos ver, mas o Senhor trabalha. Todos os dias o Senhor trabalha em algo em nós. E que nós podemos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé. Coloque a mão no seu coração. Agradece a Ele. Agradece ao Senhor por você estar aqui. Agradece ao Senhor por você ter essa oportunidade de estar aqui. Porque isso é um privilégio. É algo maravilhoso. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa noite. Obrigado, Senhor, por nosso culto. Obrigado, Senhor,
por nós poder estar louvando ao Senhor, bendizendo o Teu nome, ouvindo a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por o Senhor falar conosco, ministrar o nosso coração. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos curar, nos libertar, nos transformar, papai, dia após dia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua renovação. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque é a Tua palavra que renova, a Tua palavra que transforma, é a Tua palavra que cura. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. E que nós podemos viver e desfrutar da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por trazer cada um de nós aqui neste lugar. Obrigado, Jesus, por nós estarmos aqui reunidos, um com os outros. Obrigado, Jesus. Te agradecemos, papai. E que o Senhor possa dar uma semana abençoada. Algo extraordinário possa acontecer na nossa semana. E nós podemos experimentar algo novo. Pai, que nós podemos ser renovados dia após dia. Que nós podemos ter esse propósito no Senhor todos os dias de estar em oração, lendo a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra, sendo renovado. E que nós podemos ter essa experiência contigo. E que nós podemos contar daquilo que Deus vai fazer essa semana. E nós colocamos diante de Ti, nós entregamos, papai, essa semana nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor dá a direção, que o Senhor mostra, que o Senhor revela algo para nós. E nós podemos ver a nítida mão do Senhor sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Estende as suas mãos, receba a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Agora abraça.